dia, que a graça, que a bondade do Senhor permaneça aí com todos, com você que está nos assistindo também. Seja bem-vindo a essa participação ou que vai ouvir e ver essa gravação depois, né? Os nossos avisos com os palestrantes já estão aí na tela, você pode ver, mas eu quero chamar a sua atenção para essa quarta-feira, não essa que vem, mas a outra, aonde nós teremos nosso tempo aí de oração, primeira quarta-feira do mês de março, todas as quartas-feiras de março. Semana que vem, a próxima quarta já é março? Então, vai ter culto nessa quarta? Então, tem que deixar isso registrado, que pode chegar alguém aqui, pastor, né? Então, a partir de março, às quartas-feiras, e como que vai ser a nossa dinâmica? Nós vamos começar o culto presencial às 8 horas, tá? Às 20 horas. Nós vamos começar, eu ainda não decidi se vai ser aqui no templo ou lá no outro espaço, pela essa questão dos 10 anos, né? Então, aonde nós começamos, esse mês de março para nós, um período assim, vamos fazer algumas atividades diferenciadas. Mas isso estarei avisando. Como vai ser a nossa dinâmica? 20 horas nós estaremos aqui presentes, né? Começando o culto normal, né? De oração. Quando for 20h30, eu vou dar a paradinha, pedir para vocês sentarem, aquela coisa toda. Eu vou estar me comunicando direto com aqueles que estão em casa, aqueles que não vêm ou que não, por algum motivo não puderam estar aqui. Vou pedir também para que você aí ligue o seu celular e aí dê um seu oi também, né, para a gente estar registrando lá e incentivando para que as pessoas possam estar no próximo culto e assim por diante. Deu para entender? Aí de 20h30 a gente segue, eu vou estar falando na tela, ao mesmo tempo com aquelas pessoas que estão ali assistindo, falando o nome e falando com vocês. E Deus aí vai nos ajudar, nós vamos movimentar toda a equipe, e vai ser um tempo aí muito especial, porque eu acredito naquilo que está lá, ó, na oração. Você acredita na oração de verdade? Então eu começo a dar um testemunho. Ontem, eu resolvi trocar uma peça lá do carro, né? Uma mangueira. E esse negócio é complicado, mas tem coisas que eu estou querendo fazer, não é porque eu não quero pagar, né? Porque existem coisas que você precisa aprender para uma emergência. E aí a esposa falou para mim assim: Emilson, segunda-feira, sábado à noite, você está cansado, vai que isso não dá certo. Vai dar certo, vai dar certo. Então eu tirei a mangueira antiga. Na hora de colocar a nova, cadê que a nova entrava? E aí na minha cabeça veio assim: como é que eu vou chegar na minha casa, falar para minha esposa que amanhã a gente vai de van ou de ônibus, eu vou ter que arrumar alguém, e ela vai perguntar, e a volta? Né? Porque para ver é mais fácil. E aí eu já estava estressado, esgotado, lembrei da oração. E a minha oração foi essa: Senhor, tem misericórdia de mim, porque se eu não resolver isso, eu estou frito quando chegar em casa. Essa oração. E não é que Deus ouviu o meu clamor? Amém? Deus mais uma vez me deu livramento. Por que eu conto essas coisas tão simples, querido? Porque quando você está enfrentando os seus desafios, você está contando a sua história, o seu testemunho. Os testemunhos desses irmãos que nós lemos são extremamente importantes, mas eles já não estão mais entre nós. Os testemunhos de cada um desses homens, dessas mulheres, não vai mudar a sua vida. O que muda é a motivação que eles deram. Olha, eu passei por lutas, eu fiquei na dependência, e Deus ouviu o meu clamor, para motivar você a ser essa pessoa de oração. Então, amanhã, segunda-feira, 20h30,
eu quero estar lá com você, né? Orando, intercedendo, e que você me ajude a convidar outros a participarem, a estar conosco. Amém. Então, praticamente os avisos são esses. Abre comigo em Provérbios 21, versículo 23. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, eu quero te agradecer por essa motivação que o Senhor tem colocado em mim. Não que eu me considere uma pessoa diferenciada dos irmãos, ou porque eu oro mais ou menos, mas essa motivação de que quando nós falamos com o Senhor, nós aquietamos a nossa alma, nós dizemos não às nossas ansiedades, angústias, e aí nesse momento, nós freamos toda a agitação que há aqui dentro de nós, e o Senhor vem com graça e com bondade e nos ajuda. Que cada um dos nossos irmãos, Senhor, se eu conseguir, nos meus testemunhos, motivar outras pessoas a orar, já vai ser uma missão cumprida naquilo que o Senhor me chamou. Que toda glória e que toda honra seja dado ao Senhor. Amém. Quem aqui está preparado para aquela palavra lá final? Sofrimento. Quem aqui gosta de sofrimento? É possível evitar os sofrimentos da vida? O que vocês acham? A dor, a perda de alguém, a perda de um material, algo que você sabe que não vai ter retorno de maneira nenhuma. É possível evitar esse sofrimento? Então, o que a Bíblia está dizendo aí? Será que o que a Bíblia está dizendo, esse sofrimento é um sofrimento que não é real, que é só uma história? O que a Bíblia está dizendo aí? Quem é cuidadoso, vamos ler todos juntos? Quem é cuidadoso no que fala, evita muitos sofrimentos. Então nós podemos aqui já, de primeira, fazer duas separações. Existem sofrimentos que não estão no seu controle, que foge, né? Aquilo que não depende de você. Mas existem sofrimentos que podem ser evitados. De que maneira? Naquilo que você fala. E aí? Alguém já te machucou, fez você sofrer naquilo que você, em alguma palavra? Lembro de uma jovem que ela ficou muito mal, né? Porque alguém falou que ela estava acima do peso, e ela não estava acima do peso. Mas a questão não era se estava acima do peso ou não, é a maneira com que foi falado. Então, o que nós podemos ver, por mais difícil que seja para nós as verdades que Jesus fala, né, ao nosso coração, a palavra de Jesus nunca é para ferir ninguém. Pelo contrário, ele traz cura e traz libertação. E se você já foi alcançado por essa palavra, mesmo quando ela foi dura, mesmo quando ela te confrontou e você não gostou, mas depois você percebeu o efeito que ela trouxe na sua vida, você pode dar um glória a Deus, por favor? Então, para aqueles que estão testemunhando, que Deus te abençoe. Então, um dos momentos que nós precisamos, querido, é pedir ao Senhor sabedoria no falar. Se comunicar é fácil? Não. Todos os dias você está bem? Todos os dias você consegue trazer controle
naquilo que você fala, você pensa, você é sábio? Nós sabemos que não. E aí também existe o outro sofrimento, não só para o outro, mas o sofrimento também para nós. Por que eu falei isso? Aonde que eu estava com a cabeça? O que nós podemos ver, querido, que o inverso também é uma realidade. Quem não é cuidadoso com o que fala, também traz muitas contendas, tumulto e sofrimento. É aquelas pessoas que você diz, olha, eu não tenho nada no meu coração. Com relação a essa pessoa, mesmo que ela tenha dito, falado, agido dessa maneira, mas eu prefiro me afastar, porque todas as vezes que abre a sua boca, sempre parece como uma espada que está sempre querendo ferir aquela pessoa. Eu posso dizer para você, querido, que durante essa minha caminhada, eu tenho aprendido com o Senhor, que no meu desejo de querer abençoar a igreja, de querer orientar a família de Deus, de querer poder resolver tantas coisas, eu feri muitas pessoas. E eu me trago essa palavra dizendo que como hoje eu reconheço essa palavra, essa minha atitude como imaturidade. Porque quando você se torna uma pessoa mais madura, você se torna uma pessoa equilibrada. Você não é tão impulsivo. Você passa a ponderar mais as coisas, a olhar para outra pessoa com um olhar de misericórdia. E aqueles que estão comigo há muitos anos, que acompanham, sabem dessas mudanças que eu estou falando. A questão dessas mudanças não é que houve um afrouxamento, ou que se enquadrou a realidade de hoje, não. Nós vamos aprendendo com o Senhor que nem tudo é na base da força, do julgamento, da condenação, mas também precisamos entender a bondade e o amor de Deus. O que nós podemos ver como fato, que todas as vezes que a igreja cresce, todas as vezes que a igreja começa a avançar, e aí você precisa estar atento a isso, essas forças ocultas se levantam, e não depende da denominação. Qualquer coisa, irmãos, que refletir, que acontecer em qualquer outra denominação, vai refletir na sua vida como cristão, vai refletir na vida dessa denominação, porque eles enquadram, o mundo enquadra os evangélicos todos como se fosse uma coisa só, e nós sabemos que não é. E o mesmo também se refere para nós. Todos os momentos que você começa a se envolver mais na obra de Deus, começa a buscar mais o Senhor, essas forças ocultas, elas se levantam mesmo, força das trevas, para tentar de alguma maneira, tentar fazer com que você desista. Desistir, jamais, diz a palavra do Senhor, né? Estou dizendo aqui com as minhas palavras. Resistir sim, e a Bíblia fala, quando nós resistimos a essas forças, ele fugirá de vós. Vamos então ao texto, Atos 19, versículo 16 ao 23. Temos feito aí o estudo do livro de Atos, parei acho que no mês de dezembro, né, e agora estou retornando ao estudo novamente. Eu vou fazer aqui uma introdução do versículo 16 em diante, mas o texto mesmo que eu quero é a partir do 24, né?
Então, o endemoniado, versículo 16, Atos 19. Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, estava falando sobre os 7 filhos de Sebas, espancando com tamanha violência que fugiram da casa nus e feridos. Então, aqui tem um ponto muito importante, que eu não peguei o outro texto, que diz, um dia, ou seja, essas pessoas estavam fazendo a obra, dizendo, né, entre aspas, estavam fazendo a obra de Deus, estavam usando 2 nomes, o nome de Jesus e o nome de Paulo, e as coisas estavam funcionando. E geralmente nós pensamos assim, se está dando certo, é de Deus. Será que isso é verdade? A nossa vida, a palavra do Senhor afirma que não pode ser baseado por riquezas, por resultados, mas baseado unicamente pela fé na palavra de Jesus Cristo. Um dia, isso aqui deu errado, e diz que eles foram espancados com tamanha violência. Então houve um fato ruim, e a igreja agora vai começar a crescer. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas obras. Então aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam os princípios bíblicos, estavam se envolvendo com coisas ocultas, achando que todas as religiões é a mesma coisa. Não se assuste com isso. Hoje nós temos um número muito grande de pessoas cristãs, foram batizados nas águas, voltando para essas práticas ocultas. Então, eles ficaram impactados com um fato, com uma realidade, e começaram a ter uma atitude, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. E aí eles começaram a fazer isso. Versículo 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram os seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, ao acontecer um fato ruim, logo após, a igreja deu mais um avanço e cresceu mais ainda. Então, o que nós podemos observar, temos aqui um avanço da igreja, então é certo que terá um contra-ataque. O que eu quero chamar a sua atenção, não é para que você lembre dessas forças ocultas que são reais, mas que você esteja preparado. Uma vez estando preparado, essas forças não tem como vencer a sua vida, amém? Não tem como, porque o poder de Deus sempre será maior. Versículo 21, agora que começa o texto, né, daquilo que eu quero falar. Depois dessas coisas, depois desses homens usando o nome de Deus, de Jesus, de Paulo, de maneira indevida, e aqui também eu só quero lembrar um fato, nós não temos o direito de usar o nome de ninguém sem a autorização. É muito comum isso acontecer na igreja? É muito comum, você sabia? Quando acontece qualquer algo errado, olha, não faz isso, porque o pastor não vai gostar. Eu falei alguma coisa? Às vezes eu estou vendo lá as mães, né, quando estão com as crianças lá no lago, ó, não mexe no peixe do pastor. Eu tenho peixe do pastor, porque se você matar um peixe desse, você está morto. Aí às vezes eu passo e vejo as criancinhas assim, olhando para mim, eu não estou entendendo nada, né? E aí quando eu vou perguntar, eu falo, mãe, por favor, não faça isso. Então, primeiro ensinamento que nós temos aqui, podemos usar o nome de qualquer pessoa que seja, sem autorização dela? Não é?
Depois dessas coisas, versículo 21, Paulo agora já experiente, não mais tomando decisões próprias, vou para tal lugar, fazendo uma agenda e querendo que Deus cumprisse. Aqui entra a nossa experiência, né? A experiência de um cristão. A pessoa que não é cristão, ele programa o ano inteiro. E aí nem tudo vai sair do jeito com que ele quer, porque não teve a aprovação de Deus, não teve a aprovação nem da sua família. Quem é que vai pagar essa conta? Deus. Para ele é Deus. Então agora Paulo, olha o texto dizendo, Paulo decidiu aonde? Na sua imensa sabedoria, foi isso? Paulo decidiu em um concílio, ele se reuniu com o mais próximo, com Timóteo, com Gaio, com outro que estava ali, não. Paulo decidiu aonde? Depois dessas coisas, Paulo decidiu em Jerusalém, não é o mesmo texto que está aqui no meu. Paulo decidiu no Espírito, vê se está escrito isso aí. Não. Versículo 21. Isso, obrigado. Cumprido essas coisas, Paulo resolveu o quê? No seu espírito. Ou seja, Deus falou com ele, não está falando de alma, de desejo, né? Mas ele sentiu, movido pelo Senhor, ir para esse lugar, Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar a Roma. Então veio a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. E aí novamente, nesse momento em que a igreja está crescendo, vamos ter um outro contra-ataque aqui, versículo 23. Por esse tempo, houve o quê? Grande alvoroço acerca do caminho, assim que eram chamados os cristãos. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, eu preciso fixar isso bem na sua mente. A gente quer uma vida sem sofrimento, é óbvio. Eu quero uma vida de tranquilidade, que as contas estejam em dia, que nada aconteça por onde quer que eu passe, que tudo funcione da maneira como eu gostaria. Esse é o plano de todos nós. Mas o que nós podemos assim observar, que além da falta de planejamento, que é muito comum acontecer, além das nossas falhas, que é muito comum acontecer, existe algo que como cristão nós conseguimos identificar, essas forças que se levantam. Por isso eu tenho insistido com você, em falar sobre orar, e sobre buscar a face do Senhor. Você pode repetir comigo? A oração funciona. Naquele tempo houve grande tumulto por causa do caminho. E como que aconteceu isso? Para que essas forças se manifestem entre nós, precisa usar algo material. No caso aqui, uma pessoa. Uma pessoa mal intencionada, querido, ela é capaz de tumultuar um ambiente. Nós vamos encontrar essa pessoa chamada Demétrio. Vamos ver o estrago que esse homem, uma única pessoa vai fazer, por causa de algo, de desejos do seu coração. E essa atitude de Demétrio, em querer defender a sua profissão, em querer defender a sua riqueza, não correr risco, é muito comum também, às vezes, o líder religioso, quando ele se desvia da palavra de Deus, ele começa a defender
o lugar aonde ele congrega como se fosse seu. E aí, vale tudo, porque Deus já não está mais presente. O que eu tenho pedido ao Senhor, que Deus tenha misericórdia, para que essa praga não chegue aqui na nossa tenda, amém? Para que não chegue na sua casa, para que a sua cabeça não seja, conforme é dita, né, cabeça feita. Parece que cada dia mais essas filosofias têm sido implantadas, e a questão não são essas filosofias vãs, a questão é a fé da pessoa. Se você estiver convicto na sua fé, essa pessoa, ela não tem vergonha de ser um cristão. Tem uma criança que não importa onde ela me vê, pode ser no centro de Niterói, de São Gonçalo, na rua, aonde ela me vê, ô pastor, e vai lá e me dá um abraço, porque ela faz questão de dizer, né, nas palavras, como criança, que ela é uma pessoa cristã. Nós precisamos estar atento a isso, a ser tão firme na nossa fé, em que essas coisas desse mundo vão ser lançadas sobre a sua vida, óbvio, mas da mesma maneira que vai ser lançado, vai voltar. Aleluia! O que você fala pode aproximar ou afastar as pessoas de Deus. E Demétrio é essa pessoa que, vendo que a palavra do Senhor está crescendo, eu preciso fazer algo. Mas ele não fez algo diferente. Ele não criou uma nova religião, uma nova seita. Em cima daquilo que estava sendo pregado, ele foi acrescentando, segundo a sua interpretação, e com isso, aquelas pessoas que estavam ali em Éfeso, que estavam aceitando a palavra, foram rapidamente influenciados. E o que fazer então, para você não se contaminar com o sistema desse mundo? Nós vivemos nele. Ouvimos palavrão, falamos sobre adultério, sobre cada coisa horríveis, mas como não se contaminar? É aquela orientação que até o pastor Vladimir falou na última pregação, orientando a Timóteo, é se afastar. A única coisa que nós precisamos, querido, quando o Espírito fala ao seu coração que aquela conversa não é boa, não adianta convencer aquela pessoa. Uma pessoa que tem o seu coração voltado para ídolos e não para o Senhor, ela não quer a conversão, ela está decidida, como testemunho de uma pessoa que disse: eu respeito a sua conversão, mas eu já decidi que eu não quero Deus. Isso mesmo, é uma decisão do coração. Há pessoas que vão ter essa dificuldade de conviver com o Senhor, não aceitam. Então vamos ver aqui, o discurso de Demétrio, desse homem, ele é envolvente, e sem perceber, essas pessoas que estavam ao redor dele, começaram a se voltar contra a palavra do Senhor. Presta atenção nisso, querido. Durante essa minha caminhada como cristão, e já é uma boa caminhada, eu agora posso dizer isso com experiência, durante essa caminhada, eu já perdi muitas pessoas. A perda hoje é uma coisa que eu aprendi a conviver, não é que eu aceito. Eu já vi muitos ir embora, dizendo que vai para outra denominação, então vai em paz, mas que na verdade é um simples desculpa para que a partir dali se afastar de Deus. Já vi muitos irmãos, e aí você vai ver a origem quando isso começa.
as amizades, as pessoas que estão perto de você. Quem são as pessoas que estão perto de você? Quais são as pessoas que você escolhe? Eu sou uma pessoa extremamente seletiva com respeito às pessoas com que eu quero andar. Mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, que eu convivo, como todos vocês, se aquela pessoa não respeita a minha fé, pode ter certeza que eu não vou andar com ela. E se essa pessoa insistir, eu vou falar isso. Mas nós sabemos que existem pessoas que não são cristãs, mas que não ficam fazendo piada, não fazem deboche. São pessoas tementes que ainda não passaram por esse processo como você. Então, ser seletivo nas escolhas com que você vai andar é extremamente importante. Ah, pastor, isso não funciona, eu estou firme na fé. A Bíblia nos orienta, queridos, cuidado, porque aqui, com aqueles que estão de pé, para que não caia. Qualquer pessoa pode passar por isso. Então, versículo 24 ao versículo 25, nós vamos ver esse discurso envolvente desse homem. Vou falar um pouquinho sobre a sua profissão e a intenção dele. Veja, o Evangelho de Deus crescendo nesse lugar, as pessoas querendo buscar o Senhor. A questão não era o pregador, era um excelente pregador, apóstolo Paulo, com os seus irmãos, os seus auxiliares na fé, uma aceitação muito grande, milagres acontecendo, mas uma única pessoa, mal intencionada, olha o que ela pode fazer. Um Oliver, chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos boa fonte de lucro nesta atividade. Então, qual o primeiro ponto que ele vai chamar a atenção para aquelas pessoas que estavam próximo a ele? É que eles tinham um bom recurso. A nossa fonte de renda é muito boa. Olha para os outros. Olha o carro que você tem. Olha a sua casa. Olha o sustento. Para que estar envolvido na casa do Senhor? Se você se envolver na casa de Deus, você vai perder tempo para ganhar mais dinheiro. E aí, como que você vai manter a sua família? Você já pensou nisso? Essa era a conversa, querido. E quantos têm embarcado e cada dia mais estão frios no seu coração? Sua profissão, Oliver, cria objetos de ouro e de prata, comercializa também. E o que ele fazia? Miniatura do templo de Ártemis. Não vou entrar no detalhe dessa deusa, que é bem longo esse assunto. E qual era a sua rentabilidade? Dava muito lucro, não só para ele, como para aqueles que ele contratava e que fazia essas mini escrituras. Este homem, com esse pequeno discurso, mexendo no bolso daquela pessoa, vai influenciar o seu grupo. Há um tempo atrás, com essa mudança que sofremos um dia sem governo, eu conheço algumas pessoas de empresas já há bastante tempo aqui no país. E algumas delas estão saindo do nosso país, com esse discurso de Demétrio. Olha, o governo que está aí vai tomar tudo seu. Eu já vendi tudo. Eu, se eu fosse você, ia para o país tal. E essa pessoa tem um poder de influência tão grande, que tem
consegue mudar a cabeça dessas famílias, dessas empresas. E eu conheço vários que com isso estão vendendo os seus imóveis, vendendo tudo para ir para um outro país. E aí nós sabemos o que está por trás disso, a lei da especulação. Vende barato, mais rápido que você puder. Esse discurso de Demétrio é real, queridos, até o dia de hoje. Olha aqui, você fala que sem a presença de Deus, sem estar na casa do Senhor, eu não vou ser próspero? Olha o que eu tenho depois que eu saí da igreja. E o que você conseguiu até hoje? Está na mesma vida, está do mesmo jeito. Você já parou para pensar nisso? Esse discurso, Paulo chama que as palavras dessas pessoas são como câncer, que vai contaminando a sua alma e o seu espírito. Demétrio vai dizer, sabe que nós temos muito lucro nessa atividade. Você só consegue influenciar alguém, querido, quando ganha o coração dele. Essa é a grande verdade. Quando aquela pessoa sente confiança. Demétrio não vai falar mal, dizendo que mesmo com o lucro que eles tinham, e de outras pessoas, de todo o povo, que eles estavam errados, e que Deus ia castigar, ou que Deus não estava com ele. Não, ele vai ganhando o coração daquela pessoa, ao ponto de dizer, não é que essa pessoa está falando a verdade? Eu já vi vários textos na internet, de pessoas de outras religiões, de ocultismo, de cristãos que eu conheço há muito tempo na fé. Esse discurso tem afastado muitas pessoas do Senhor. E agora no versículo 26, ele vai aplicar um plano diabólico e ao mesmo tempo bem sutil. Estando vendo e ouvindo como este indivíduo, está se referindo agora a Paulo, e as pessoas que estavam no caminho, que são os cristãos, Paulo está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso. Então as pessoas começaram a fazer a ponte, pessoas que estão largando os nossos deuses, e se largar os nossos deuses, não vão comprar os nossos objetos. Se não comprar, daqui a pouco a gente não vai ter lucro nenhum. Então ele começa a dizer, veja da onde, né, o risco não é só mais uma religião. Irmãos, precisamos estar atentos a isso. As coisas que nós vamos permitindo que entre na casa do Senhor, as conversas, as músicas, o tipo de hábito, as brincadeiras, porque da mesma maneira como vamos avançando, de uma maneira sutil, o diabo nunca vai desistir de você, e você pode dar um glória a Deus se você é contra ele, né? Glória a Deus que ele nunca vai desistir de mim, porque o dia que ele desistir, você já faz parte dele, então eu vou atacar outro. Então, vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia, não é só aqui não, o estrago que ele está fazendo é grande. Diz ele que deuses feitos por mão humana não são deuses. Um cristão, ele faz algum Deus, faz algum objeto para ser o seu Deus? O que você acha? Ele não é um artista, um artesão. Mas será que nós não reinventamos
E às vezes, sem perceber, de uma maneira muito sutil, temos criado esses deuses nos nossos lares. Eu tenho visto isso demais, querido. Há pouco tempo eu estive numa pousada que não aceita animais. Eu até estranhei. Falei, gente, mas a maioria hoje aceita. E as pessoas não falam animais. É meu filhinho. E eu gosto de todo tipo de animal. Meu filhinho. Será que nós, sem percebermos, não temos feito isso com aquilo que Deus tem nos dado, para que seja motivo do seu louvor? Estamos fazendo deuses sem perceber, com qualquer outro objeto. A realidade é que a sutileza, querido, é uma habilidade muito usada para corromper os corações. Veja o que está aí no versículo 27. Não somente ao perigo de nossa profissão perder sua reputação. Então, primeiro ele fala sobre vida financeira, depois Demétrio fala sobre a vida religiosa, e agora ele vai falar da sua profissão. Veja que ele ataca esses 3 pontos, mas também o tempo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Então ele vai mostrar aqui o perigo de perder a reputação, e agora ele vai mexer com a fé daquela pessoa. O que este homem está fazendo? O que muitos estão se perdendo por esse discurso bem articulado nos corações. Um tempo eu fiz um teste com uma pessoa que estava falando sobre filosofia. E eu gosto de filosofia. Sociologia, gosto também. E a pessoa citando vários textos grandes. E falei, muito bom. Cita um versículo bíblico. A pessoa travou. Rapaz, um só. O Senhor o quê? O Senhor, meu pastor. A pessoa travou. Sabe por quê? O coração daquela pessoa já está longe. Esse discurso bem articulado, querido, tem enchido a sua mente com muitas outras coisas, menos com as coisas de Deus. É só você perceber. A ciência diz que 10 horas antes, você tem que parar de tomar café, porque senão você vai dormir, mas não um sono profundo, e vai dormir mal. Isso é fato. E tem sido comprovado também que as pessoas que ficam na tela até tarde, e essa é uma das dificuldades, que é o momento que eu gosto de trabalhar à noite, né? Usando o computador, a dificuldade que a pessoa tem para dormir por causa da luz, e eu tenho colocado em prática a fazer a leitura de livros, não mais pela tela, mas lendo mesmo, para que isso possa se me dar sono, né? Então, o que nós podemos aqui observar, que essas coisas da geração de hoje, são coisas boas, mas nós temos que saber usá-las. Versículo 28 ao versículo 29,
Veja, tudo estava bem, as pessoas continuavam vendendo, ninguém mexeu no dinheiro daquelas pessoas, aquelas pessoas não deixaram de ir o templo para adorar outros deuses, mas bastou um discurso para que houvesse isso. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios! Grande é Artemis dos Efésios! E isso não ficou só por ali. Quando você escuta uma discordância, um mal-estar de alguém, você não pode ser conivente, querido. Se aquela pessoa está errada e ela te pega de surpresa, o ficar quieto é o pior tipo de omissão, no sentido de você concordar com aquilo que a pessoa está falando. E se a pessoa não conseguir fazer aliança com você, ela vai procurar outra, e aquilo vai crescer. Quantas coisas começam a entrar no nosso coração, na nossa mente, e você acha que é só um pensamento, mas ao você alimentar aquilo por muito tempo, aquilo ali vai se tornar realidade na sua vida. E isso aconteceu no versículo 29. Um discurso simples, vida financeira, falando sobre profissão, falando sobre a fé. Em pouco tempo, não só as pessoas da sua mesma profissão, mas a cidade toda estava em... O que diz aí o texto, versículo 29? Em tumulto. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. E o povo foi às pressas para o teatro, arrastando o companheiro de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Este homem Demétrio era amigo de quem? Aqui tem um ponto que para mim é muito importante, querido. Nós temos quantos amigos? E os amigos que você tem, eles te ajudam de fato? Eles te dão apoio? Ou é aquele que concorda com tudo que você fala? Já dizia o meu pastor, se você me diz que é meu amigo, e se você concorda com tudo, você é o pior inimigo que eu tenho. Porque o amigo de verdade, quando você está fazendo algo errado, ele vai falar na sua cara. Porque ele tem liberdade para isso. Não entra nessa não. Não é dessa maneira. Demétrio não era amigo daqueles de sua profissão, ourives e artesãos. Ele só estava pensando em uma única coisa: no seu bolso. Fica atento, querido, às pessoas que se aproximem de você, que influenciam a sua vida. Cuida daquilo que você ouve. Observa se aquela pessoa, o que ela fala, se ela pratica. Vou dar um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, nós fomos assistir, há mais de 10 anos atrás, fomos assistir uma estratégia de como fazer crescer a igreja. E o palestrante era fantástico. O auditório ficou lotado. E eu tive no final da palestra, fiz uma pergunta inocente para aquele pastor. Pastor, eu fiquei curioso. Não, pode falar. Qual o tamanho da sua igreja?
Mas eu não perguntei no sentido de que estava duvidando, não, porque se a pessoa faz tanta palestra, cada hora está em um lugar, qual o tempo, na minha cabeça, qual o tempo que ele tem para estar na sua igreja? Não, minha igreja lá tem uns 20 membros. Aí eu falei assim, está brincando, eu, né, humildemente, essa pessoa está brincando comigo, né? Como que você pode falar algo, querido, em que você não pratica aquilo, que você não vê resultado? São discursos vazios, aonde muitos locais têm embarcado e dividido as suas igrejas. Eu acredito que só existe essa maneira da igreja crescer, pregando a palavra de Deus, orando, jejuando e lendo as Escrituras, vivendo, praticando dia a dia, nos acertos, dando glória a Deus, nos erros, pedindo perdão e se arrependendo. Se você encontra pessoas assim, querido, que ensina isso para você, são amigos. Demétrio aqui não queria sua amizade. Há um tempo atrás eu estava num grupo e querendo andar com aquele grupo, botava várias bicicletas no meu carro. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não queriam que eu estivesse ali, mas queria do meu carro para que fosse o transporte para determinado lugar. Como que a gente identifica isso? Orando, irmãos. Assim como Paulo foi orientado e foi falado no seu espírito para ir a determinado lugar, pratica. Eu quero que você seja praticante. Deus vai falar para você, para que você não seja enganado. Essa estratégia é usada até hoje e continua trazendo tumulto e afastando muita gente e arrastando muitas pessoas para a morte. Que Deus possa abençoar a sua vida e ver que tipo de influência você está recebendo. Quem são essas pessoas? Vamos estar de pé? Há pouco tempo atrás, eu estava ouvindo uma mais recente, de um devocional que tem sido escutado aí por várias pessoas, né? Cristã. E aí alguém foi conhecer a história dessa pessoa que faz o devocional. Não tem nenhuma vida com Deus. É só uma fonte de renda. É só um grupo. E que talvez ele um dia pertenceu, mas não pertence mais. Que seus ouvidos estejam atentos para ouvir a mensagem do reino de Deus. Quando você vê essas pessoas avançando, fazendo algo que não são os princípios bíblicos, fica calmo, fica tranquilo, porque você é a igreja do Senhor. Essas forças virão e não vão deixar de existir em século nenhum, mas também a igreja vai continuar crescendo e avançando cada vez mais através da sua vida. Aleluia! Nós não somos os melhores, nós não somos o exemplo. Para mim exemplo é só um, Jesus, mas nós podemos ser bons cristãos, praticantes da palavra do Senhor, que não julgue, que não fica apontando o dedo para ninguém, mas que viva unicamente a mensagem do reino. Eu tenho praticado isso, irmãos, cada dia mais. Eu tenho optado em estar desatualizado das coisas do mundo, por opção, mas antenado com as coisas de Deus.
E eu falo isso com paixão. E aquilo que está oculto, Deus mostra. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, cada um de nós aqui, é impossível não ser influenciado pelas coisas desse mundo. É inevitável. Mas se em meio a esse clima tão tenso e tão pesado, as pessoas se convertiam e se firmavam e a igreja crescia, não é diferente os dias de hoje. Então o que nós podemos provar, querido? Que a palavra de Deus ainda continua mais forte, será poderosa através da sua vida. Aleluia! Não se importe se alguém estiver rindo de você por ser um cristão. Não se importe que naquela semana você não bateu a sua meta e um ímpio bateu a meta. Se acalme. A sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida não está pautada em filosofia humanas, mas na palavra viva e poderosa. Não se amedronte quando essas trevas se levantar e tentando fechar algumas portas da sua vida, para a sua vida, para te abençoar, porque essas trevas não têm esse poder. Mas se Deus autoriza fechar algo, aguarde, Ele está preparando algo melhor para você. Eu acredito, Senhor, eu acredito na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a ser essas pessoas. Você pode colocar a sua mão no seu coração e receber essa oração, dizendo: Senhor, me ajude a ser seletivo com as minhas amizades, não discriminar, não de achar que eu sou tão puro que não posso andar com aquela pessoa, não, mas que eu possa escolher boas amizades, que venha contribuir para a minha vida, andar com aquelas pessoas que respeitam a minha fé, e que você vai respeitar a fé daquela pessoa, óbvio, mas você está ali com um propósito. Você tem uma missão, a missão de, na sua vida, de na sua prática, pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Paulo não se conformou, Paulo não aceitou aquela situação, e diz que a igreja do Senhor crescia e prevalecia. Eu estendo as minhas mãos em seu favor, querido, para que seus ouvidos estejam influenciados, não esteja influenciado pelas coisas desse mundo, que os seus olhos não estejam atentos para as coisas que você está vendo e ouvindo lá fora. Você tem uma lei, e é a lei do Senhor. Você tem uma palavra liberada cada manhã, cada dia para a sua vida, e não é a palavra do pastor, mas do bom pastor que se chama Jesus. Ele está contigo, Ele te capacita sim. Porque esse medo do amanhã, se Ele continua com você? Fortaleça a sua fé, escolhendo bons amigos para andar com você, para que quando você estiver fraco, Ele não ajude a você a afundar, mas Ele vai olhar para você e vai dizer: um dia eu também estive assim, e se hoje eu estou aqui porque alguém me ajudou, vamos lá, meu amigo, vamos lá, minha amiga, vamos juntos. O dia de amanhã será melhor, porque Deus continua conosco. Deus é a nossa força. Deus continua trabalhando nas nossas vidas e operando
cada vez mais. Quanto mais você se influenciar com as coisas de Deus, quanto mais você se alimentar das coisas do reino, mais próximo, mais íntimo, você vai estar para ouvir os testemunhos de Deus na sua vida. Deus me guardou, pastor. Naquela cirurgia tudo correu bem quando tudo parecia impossível. A minha recuperação foi outra. Diferente daqueles que não servem o Senhor, existe um diferencial, querido, para aqueles que adoram o Senhor. Nós não somos iguais. Não é por causa da nossa natureza, é porque nós temos o Senhor Jesus. Que a graça, que a bondade e que a misericórdia do Senhor continue conosco a cada dia. Por ti vou caminhar, cante comigo, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Se você crê, cante. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga novamente, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra
eis-me aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Deus tudo se refaz, amém, queridos? Não desanime. Se você se sentiu triste, porque o Espírito Santo está confrontando você, não com tristeza, mas mostrando de fato aquilo que você precisa se corrigir. E você pode dar um glória a Deus por isso. Deus aprecia os recomeços, minha gente. Oh, glória! E Ele está aqui para perdoar você e te limpar nesta manhã. Aleluia! Que amanhã você comece de novo esse propósito. Senhor, serei fiel a Ti. Você pode dar um glória a Deus a isso? Declare: Senhor, eu te louvo pela sua fidelidade, por não desistir de mim. Continue, Senhor, trabalhando na minha vida. Ajuda-me. Aleluia. Obrigada por esse tempo. Leva-nos com a sua palavra, Senhor, valiosa aos nossos corações. Senhor, continua conosco nesse domingo. Leva-nos na sua cobertura, Senhor. Guia cada um aqui, Senhor. Guarda cada família, para que logo mais à noite possamos estar aqui na sua casa. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, minha gente. Uma semana abençoada para você.